Salve! A aula de hoje vai ser sobre hash, tá? Então, vamos lá. Vou tirar a câmera. Tá, primeira coisa, né? O que é hash? Pessoal aí que entrou agora no BCC, né? Sei lá, BCC 021 e tal. Se passa, vocês vão ver hash em ICC2, né? Principalmente que vocês estão tendo com o Moacir. Então, acho que vocês vão ver, tipo, mais formalmente lá, sei lá. Mas, antes eu vou dar uma definição, né? Uma função hash, né? Eu vou chamar aqui de h de x. Ela vai pegar alguma coisa que está em um domínio. Domínio muito grande, ou então de tamanho variável, e vai mandar, né, chamar aqui função H, para um domínio de tamanho fixo. Então, como assim, né? O que é esses domínios aqui? Por exemplo, a gente tem uma string, abacaba, e a gente vai utilizar uma função hash para transformar ela em um inteiro. Porque, tipo, se a gente quiser comparar duas strings, tipo, ver se duas strings são iguais, né? Então, comparação aqui. Se a gente tem duas strings S e T, se a gente quiser ver se, tipo, S é igual a T, isso aqui vai ter complexidade O de N, no pior caso, né? Em que N é o tamanho da menor string entre as duas. Então, tipo, se a gente quiser ficar comparando várias strings uma por uma, né? Tipo, pensa que a gente tem um problema assim. Ele vai dar um monte de string e a gente tem que retornar quantas strings distintas tem. Tipo, nesse caso é só colocar num set e tal, né? Mas, tipo, sempre que a gente quiser fazer alguma outra coisa com comparar duas strings para ver se elas são iguais, a gente pode, então, em vez de utilizar as strings, a gente utiliza a função hash da string, né? Tipo, se a gente tem essa função hash calculada, a gente vai estar comparando inteiros. E comparação de inteiros é a de 1, certo? Então, tá. Ah, só uma coisa, eu não tô vendo o chat, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida, tipo, se outra pessoa puder abrir o microfone e falar, agradeceria. Mas tá. Então, a primeira coisa que a gente tem é, se S1 for diferente de S2, né, se a gente tem duas strings S1 e S2, a gente quer que o hash de S1 seja diferente do hash de S2. Mas, infelizmente, isso aqui não é sempre possível, né? Porque, tipo, pensa, a gente tá pegando strings de tamanho N, né? Então, se a gente for transformar, tipo, para inteiros, é muito normal que ocorra um negócio que chama colisão. Que é, tipo, o hash de duas coisas diferentes dá a mesma coisa, né? Porque, tipo, se a gente for utilizar inteiros para todas as strings possíveis, tipo, ia precisar de muito bit para isso, né? E como a gente está usando o inteiro tipo, do C++, né, que é 32 bits, é comum que tenha, tipo, esse negócio de colisão, mas a gente quer que isso aqui aconteça, pelo menos com uma probabilidade muito alta, certo? Então, tá. Então, essa é a definição de hash, tá? Espero que vocês tenham pegado aí, qualquer coisa pode perguntar, mas basicamente é tipo, a gente vai transformar uma coisa que tá, tipo, muito grande, ou então tem tamanho variável e tal, e transformar em outra coisa menor, que seja mais fácil para a gente fazer comparações e coisas do tipo. Então, dá para fazer muita coisa com isso. A primeira coisa que eu vou falar é string hash. Então, o que é string hash, né? Tipo, a gente vai definir uma função hash que vai receber uma string e vai retornar um inteiro, no nosso caso. Um exemplo muito tosco de string hashing. A gente fala que h de s é igual a zero para toda string. Tipo, beleza, a gente conseguiu. Isso aqui é uma função hash válida, certo? Tipo, a gente está pegando uma string e transforma, que é num domínio grande de tamanho variável,
e tá transformando no inteiro, né, de 32 bits, que é um tamanho fixo. Só que, então, tipo, isso aqui é válido, mas não é útil pra gente, certo? Porque todas as strings vão valer 0, né? Então, qual que é a utilidade disso? Então, eu vou passar aqui outra ideia de função hash, né? Que o hash de S vai ser a soma de cada caractere, né? Então, esse aqui é S de 1, chama de S de 0 mesmo. S de 0 mais S de 1, mais S de n-1. Né? Então, aqui eu defini outra função hash, que nessa função aqui que eu defini agora, só vou somar os caracteres dela, certo? Então, por exemplo, se eu utilizar essa função aqui para string ABA, e eu considero que, tipo, A é igual a 1, B é igual a 2, e C é igual a 3, e assim vai, né? Tipo, em vez de somar o caractere em si, eu pego qual que é o ranking dele, né? Tipo, qual que é a ordem dele no alfabeto. Então, isso aqui vai ser 1 mais 2 mais 1, que é igual a 3, certo? Então, 4. para outra string aqui. Verdade. Isso aqui é 4. Para outra string aqui, então, por exemplo, C, A, B. Né? Então, esse aqui vai ser 3 mais 1 mais 2, que é igual a 6. E assim vai. Dependendo do problema que você quiser, talvez até você possa utilizar esse método hash. Só que, só de olhar assim, você já vê que ele é meio ruim, né? Porque, tipo, esse hash aqui que a gente encontrou para ABA seria o mesmo hash da string D, por exemplo. Que também seria o mesmo hash da string BAA. Que também seria o mesmo hash da string AAB. E assim vai. Então, isso aqui é um bom exemplo da gente, tipo, da gente entender esses conflitos que podem acontecer, né? Então, conflito é isso aqui mesmo, quando strings diferentes acabam tendo o mesmo valor de hash. E então a gente quer minimizar esse conflito. Então, eu vou passar direto aqui agora para o exemplo que é o que a gente vai utilizar. Sempre que vocês forem utilizar hash, provavelmente vocês vão utilizar essa função, que é o hash polinomial. Então, vocês vão pegar um inteiro P e um outro inteiro M. Então, o hash da string S vai ser S0 vezes P elevado a 0 mais S1 vezes P elevado a 1 mais até S n-1 vezes P elevado a n-1, tudo isso módulo M, certo? Então, normalmente a gente acaba utilizando P vai ser um primo, normalmente perto do tamanho do alfabeto, né? Então, por exemplo, se o alfabeto que a gente for utilizar tem 26 dígitos, a gente pode pegar, tipo, 31, 37, 29, né? Então, se você for pegar um alfabeto maior, tipo, que considera maiúscula e minúscula, você já pega, tipo, 57? Não, 57 não é primo. Enfim, você pega um primo, tipo, um pouco maior do que o tamanho do alfabeto, né? Tem uma prova, tipo, de por que esses primos perto do tamanho do alfabeto são melhores, mas eu nunca vi, eu só aceitei. E M vai ser o inteiro aqui pra gente tirar mod. Um inteiro muito comum da gente utilizar, que eu acho que vocês já viram até, né, em alguns problemas aí do CF e tal, é o 10 a nona mais 7. Né? Mas também pode ser, tipo, 10 a nona mais 9, e assim vai. Esse aqui vai ser o inteiro que vai delimitar o tamanho do domínio de saída da função, certo? Então, aqui, né, antes eu falei que esse domínio vai ter tamanho fixo, então, no caso, quem vai fixar esse valor de tamanho vai ser esse M aqui que vai escolher. E, normalmente, utiliza, tipo, 10 a nona mais 7, ou 10 a nona mais 9, ou outro primo aí que vocês gostem. Tá.
Então, esse aqui é o hash polinomial, certo? Eu vou escrever aqui ele de outra forma. O hash de S é o somatório de 0 até n menos 1 de S de I vezes P elevado a I. Então, qual que é a complexidade para a gente calcular esse hash? Vamos lá, alguém fala aí. Contou o Bibal. É igual ao tamanho da string? Isso. Então, se a string tem tamanho n, a complexidade para calcular vai ser O de n. Show. E, então, a gente pré-processando essa string em O de n, porque, tipo, de qualquer jeito a gente já vai ter que ler a string com complexidade O de n, certo? Então, tipo, isso aqui não vai mudar muita coisa na complexidade da solução total. Mas isso aqui vai possibilitar que a gente utilize a string para outras coisas de forma mais efetiva, certo? Então, eu vou codar aqui agora o hash polinomial. Fakuri, Oi. para ser O de n, a gente vai pré-computar os valores das potências de P, porque senão não fica O de n, né? Fica? Isso. Então, a gente pode pré-computar, mas como a gente... Eu vou aproveitar para falar agora já. Tipo, a gente vai fazer o for, né, de i, valendo a 0 até n-1. Na etapa anterior do for, a gente já tem o p elevado a i-1. E eu quero encontrar p elevado a i. Então, a gente só precisa multiplicar por p de novo, que vai dar p elevado a i. Certo? Então, no final, a gente não precisa ficar calculando essa potência aqui toda hora no for. Porque como esse número, ele só vai, tipo, multiplicando p em cada etapa, a gente pode fazer isso em O de 1 também. Certo? Tipo, meio que com a ideia de utilizar o valor anterior. Mas se quiser, também dá para guardar todos esses valores num vetor também. Certo? Faz sentido assim mesmo, porque se fosse multiplicar tudo de uma vez, ficava n quadrado, né? Isso. Se fosse calcular as potências inteiras. Uhum. Show. Então eu vou codar aqui, né? Então a gente tem só uma coisa, o hash, né? Se vocês colocarem um hash assim, mas mais vai dar erro, tá? Então ou coloca tipo maiúsculo, ou outra dica também que dá, tipo, colocar um define hash, isso aqui, né? Tipo, que aí essa palavra aqui não tem no C++, né? Mas essa aqui tem. Então se fizer um define, ele vai parar de reclamar. Então esse aqui ele vai calcular o hash polinomial da string S. Que é esse hash que eu escrevi aqui, certo? Vamos deixar ele aqui. Eita, não. Aí. A gente vai ter a resposta. Como é a resposta no somatório, a gente inicializa com 0. A gente vai ter a potência atual. Inicialmente é p elevado a 0, então ela começa com 1. E é isso. Então a gente vai fazer o for para cada caractere da string. E a gente vai fazer esse somatório aqui, né? Então a gente vai somar S de 0, né? Então vai ser S de I, perdão. E como a gente está mapeando, né, o alfabeto original, em vez de a gente utilizar A, B, C, a gente vai utilizar 1, 2, 3 e assim vai, né? Então, se o nosso alfabeto for lowercase, a gente pode fazer isso aqui, certo? Então, isso aqui, o A minúsculo, ele vai ser 1 agora, o B minúsculo vai ser 2, e assim vai. Vezes a potência atual. E tudo isso, módulo n, certo? Essa multiplicação aqui pode ser que dê overflow, então eu vou converter ela para long long. Então, se multiplicar aqui
um long long por um inteiro aqui. Agora esse valor aqui vai ser long long. Então quando for multiplicar aqui, isso aqui vai ser long long. E depois vai converter para inteiro de novo. Certo? Isso aqui é só para não dar overflow. Acho que vocês já fizeram, até fizeram isso aqui já, né? Pra quando tem problema com mod e tal. Então a gente atualizou a resposta. Oi, Se você declarasse res como long long, a multiplicação ia ser também ou não? essa multiplicação aqui? Se a variável fosse um tipo long long. Não, não. Porque isso aqui, ele vai fazer essa operação sem saber o tipo dessa. Ah, sim. Então, tipo, se cor P fosse long long, tava de boa. Né? Só que como eu declarei aqui como int, aí precisa converter. Entendi, obrigado. E, bom, a gente também vai atualizar agora a potência de P, certo? Então, cor P... Opa, peraí, antes de atualizar aqui, isso aqui tá errado, né? É porque eu tô fazendo mais igual e tirando o mod só depois, né? Então eu também preciso fazer... Ou eu faço isso aqui, certo? Res mais tudo isso, mod M, de novo. É porque aquele mais igual, ele não ia ter o mod tirado. Então podia dar ruim naquela hora ali. Então por isso que tem que tirar o mod M de novo. Esse mod M é da multiplicação e esse mod M é da soma. E do mesmo jeito agora a gente tem que multiplicar a potência atual, certo? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui é a potência elevada a i menos 1. Então, a gente tem que multiplicar ela pelo primo agora para ter p elevado a i. Para a gente utilizar no próximo. Mod m. Quer dizer, no caso aqui, como eu estou fazendo zero based, né, eu estou preparando aqui, na verdade, p elevado a i mais 1. Certo? Então, p elevado a i mais 1 é igual a p elevado a i, que era o valor que estava na potência atual, vezes p mod m. E pronto, a gente terminou aqui de calcular o mod polinomial, certo? Então, se a gente for fazer o teste aqui, self-hash, js, for lá, tá, eu esqueci de mandar o primo e o mod, né? Então, vamos utilizar o primo sendo 31 e o mod 10 a nona mais 7. São os mods mais comuns, assim. Então, tá de novo. A aba acaba. Ele retornou esse inteiro aqui. Então, vamos ver se tá certo, né? A é para ser 1 mais 37. Aqui é 38. Opa. Ah, não. 1 mais 31, tá certo. O primo foi 31 que a gente escolheu. Então, tá certo, né? Beleza. Então, esse aqui é o hash polinomial, certo? Se a gente agora quiser utilizar essa string para fazer alguma coisa em odd 1, a gente consegue. Porque a gente transformou essa string num inteiro. Beleza? Alguma dúvida no cálculo do hash polinomial? Só uma coisa. Oi. Esse mod meio que vai limitar o resultado do intervalo, né? Para caber numa memória específica, numa quantidade específica de memória. É isso? Isso. Porque, tipo, se não tivesse o mod, né? Isso aqui podia ser, tipo, pega uma string de tamanho 10 a quinta, né? Esse valor aqui fica, tipo, muito grande. Ah, sim. Então, só para isso. Tá. Mas Beleza. ainda não teve tendo colisão, né? Só pra saber. Hã? Tipo, Já, pode falar. isso aqui, tipo, ainda vai ter um pouco de colisão,
Só que, tipo, é muito menos do que os outros métodos, né? Então, esse aqui é um dos métodos que mais evita a colisão. Tá? Tem outra coisa agora que dá para adicionar nesse método aqui, para evitar mais ainda a colisão, que eu vou falar agora também. Que é. Você tem alguma outra coisa para falar? Ou não? Não. Só queria saber se Não? estava evitando já ou não. Mas, De boa. Não, tipo, isso aqui, se você só fizer isso. Tipo, se você fizer isso no Code Forces, que as pessoas, tipo, podem hackear seu código, talvez dê ruim, né? Porque, tipo, aí os caras vão pegar, tipo, algum caso muito específico que consegue quebrar isso. Mas se for, tipo, caso de teste aleatório, isso aqui tá perfeito já, assim, basicamente, né? Mas, Tem algum oi, jeito da gente ter uma noção da probabilidade de conflito? tem. Eu não sei, mas tem. Tipo, Isso aí vai ser, assim, a noção, a probabilidade mais básica, assim, é 1 sobre o mod. Porque meio que você está fazendo aí é tipo, você está assinalando um inteiro para uma string aleatoriamente, né? Então, a uhum, probabilidade vai ser mais ou menos uniforme. Então vai ser 1 sobre o mod, que no caso elevado ao nome mais 7, probabilidade de duas strings arbitrárias terem colisão. Aí tem o negócio do uhum, paradoxo do aniversário do também, né? aniversário. É, Eu não sei é, se você vai falar disso, Fukui. não vou não, Então eu posso mas já falar também. pode? E, tá. É, tipo assim, o paradoxo do aniversário é uma coisa de probabilidade que fala que se você tem uma distribuição uniforme, não sei se precisa ser uniforme, mas a probabilidade de duas coisas aleatórias terem colisão em um conjunto de coisas, nesse caso as coisas são as strings, os hashes das strings, como é que eles falam mesmo? É muito alta quando você tem um conjunto de coisas maior ou igual à raiz do seu, da sua imagem. Então, nesse caso, se a gente tiver mais do que raiz de 10 a nona strings, a probabilidade de pelo menos duas dessas strings terem colisão, eu acho que já é maior que metade, maior que meia. Então, é por isso que é importante fazer o que o Fukuri vai falar agora. Se você tiver esse tipo de problema, né, que você impõe essa colisão para qualquer par de strings, que depende do problema também. Isso. Tá. Obrigado, Turce. Uma coisa que dá pra gente fazer para diminuir mais ainda é o seguinte, aqui a gente tá utilizando, tá fazendo um H de S para um primo e um módulo, né? Só que em vez de isso aqui tá vendo um inteiro. Só que, tipo, a gente também pode utilizar agora dois primos, né? E, sei lá, dois módulos ou um módulo só com dois primos. E guardar esse resultado num pair de int. Então, em vez da gente... Então, tipo, com isso aqui, a gente meio que multiplica, né? Tipo, quer dizer, divide mais ainda a probabilidade de ter colisão, né? Porque, em vez de, tipo, a gente ter, sei lá, o Twist falou aí, né? 1 sobre m, agora a gente vai ter 1 sobre m ao quadrado, né? Que são m quadrado pares possíveis. Tá. Se eu falar alguma coisa errada aí no meio, me corrija, Twist. Mas, tipo, isso aqui já Pode diminui falar, muito. Tá? Então, tipo, isso pode aqui falar já uma diminui coisa, muito. sei lá. Eu esqueci de falar porque que é paradoxo aniversário. Ah, Que tá. é Pode falar. tipo, que o paradoxo aniversário fala que se você tiver uma sala de mais do que, acho que 20 e poucas pessoas, é muito, não é muito, mas é provável que algum par dessas pessoas tenha a mesma data de aniversário.
Porque 20 e tantos é a raiz de 365. Então, isso aí, se você esquecer, tipo, o que o teorema fala, você lembra desse negócio aí que fica mais fácil. Isso. Depois dá pra ter, tipo, aula de teoria dos números, né? Que fala isso aí também. Aí fala desses trens aí. Uhum. Tem teorema da casa dos pombos, esses paradoxos aí também. Você já tem aula pra semana que vem, Terce. Tá. Falta disso na ele manja mais. Então, utilizando esse hash duplo, assim, esses aqui não são os nomes oficiais, né? Isso aqui é como a gente fala, né? Então, tipo, utilizando o hash duplo, a gente diminui mais ainda a chance de ter colisão. Então, e é muito fácil, né? Tipo, a partir do momento que a gente tem o hash polinomial, é muito fácil a gente fazer, tipo, o hash duplo, né? Porque, tipo, em vez agora a gente ter um inteiro, a gente vai ter um pair. Em vez de a gente ter um primo, a gente vai ter dois. E nesse caso aqui eu vou fazer com um mod só, né? Mas podiam ser dois mods diferentes. Então aqui a gente também vai ter o primeiro primo e a segunda potência de primo. E o resto aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então vai ter isso aqui pro res.phi, utilizando o P1. E a mesma coisa pro res.c. First, second. Utilizando o cur P2. Então, isso aqui também a gente faz para o cur P1. E também faz para o P2. Certo? Então, só para imprimir agora também esses valores. A gente calcular o hash aqui de novo. Usando 31 e 37. Compilar. O que eu fiz? Tá. Por executar de novo. Deu um erro aqui, eu acho. Agora a gente tem dois valores diferentes de hash. E também a comparação, tipo, continua sendo O de 1, né? Só que a única diferença é que em vez de comparar um inteiro com outro, vai ser dois inteiros com outros dois inteiros. Show? Então, isso aqui é o hash polinomial duplo. E diminui a chance de colisão. Então, tá. Agora, vamos supor... Vou falar de outro hash agora. Que é o... Que, tipo... Ainda vai ser... A gente ainda vai utilizar o hash polinomial. Mas vai ser o hash acumulado. Não sei se vocês já viram função de soma acumulada, ou prefix sum, né, que é a soma de prefixo. Mas, basicamente, tipo, se a gente tiver... Esse aqui é prefix sum, né? Então, tipo, se a gente tiver um cara aqui no meio, então, chamar aqui de PRD, ele armazena a soma de todos os valores até ele, certo? Por isso que é chamada de soma de prefixo. Então, isso aqui é igual ao somatório de J é igual a 0 até aí, de A de J, certo? Então, prefixão, tipo, isso aqui vai ser a gente vai ter um vetor auxiliar, que o vetor, ele vai guardar a soma de todo mundo até o cara atual. E como é que a gente vai utilizar isso aí em hash?
do jeito que a gente está fazendo agora, a gente está calculando o hash caractere por caractere, certo? Eu vou voltar aqui pro hash de inteiro só. Mas a ideia, né? A gente está calculando o hash caractere por caractere. E toda vez que a gente vai calcular um novo valor, a gente simplesmente despreza o valor anterior. Só que, e se a gente guardar, né, esses valores em um array, certo? Então, se a gente tiver um prefix hash, em que o prefix hash de i vai ser o somatório de todos os caras de 0 até i, de S de J vezes P elevado a J. Tá. Então, é a mesma ideia do prefix sum. E a única coisa é que a gente vai agora armazenar esses valores num array. Né? Então, chamar aqui de pref hash, né, de tamanho n. A gente começa aqui o pref hash da posição 0 vale 0. E o hash de prefixo de i vai utilizar o hash de prefixo de i-1. Certo? Só que no caso aqui vai dar ruim porque eu estou fazendo zero based, né? Então... se a gente vê, né? Se tiver um cara anterior, vou utilizar ele, senão vou utilizar 0. Então agora a gente tem o valor das somas de prefixo do hash. E eu também posso armazenar as potências, certo? Então, todas as potências. Falo que a potência de 0 é igual a 1. E eu posso aqui calcular, por exemplo, a potência de i mais 1. É 1 vezes a potência de i vezes p, certo? Aqui eu estou utilizando i mais 1. Eu podia ter feito isso aqui antes também. Mas, basicamente, por pot de i é p elevado a i, certo? Então, só estou fazendo isso aqui para manter esse padrão aqui que eu coloquei. Mas o fhash de i já vai utilizar essa outra noção que a gente fez. Bom, se vocês já viram prefix sum, vocês sabem a utilidade dela, né? Qual que é a função de prefix sum? Ver o valor de soma em um intervalo. Então, se a gente tem essa função prefix sum calculada e a gente quer calcular a soma de todo mundo, chama aqui de... E a gente quer calcular a soma do intervalo LR, né? Então, vou escrever aqui a função prefix sum. Isso aqui não tem nada a ver com hash, tá? Eu só estou lembrando aqui. Então, se a gente supor que esse aqui é o R que a gente quer, e esse aqui é o L, bom, se a gente pegar o prefix sum de R, ele vai ter todos esses caras aqui, incluídos na resposta. Mas eu só quero de L até R, certo? Então, eu vou tirar os caras que tem antes dele. Então, menos PR de L menos 1. Então, essa prefix sum, ela serve para a gente calcular a soma e o intervalo. Então, no caso aqui, a gente conseguiu definir uma soma e um intervalo qualquer a partir de duas somas de prefixo. E a gente vai tentar utilizar essa mesma noção com hash. É só um jabá aí, né? Tem um vídeo de prefix sum no YouTube, tá? Então, Gematrix lá, prefix sum, ou soma acumulada, eu não sei como eu defini lá. Mas, enfim. Então, se prefix sum a gente utiliza para ver o intervalo,
como a gente está vendo o hash de prefixo em string, a gente vai utilizar isso aqui para ver substrings. Certo? Então, por exemplo, digamos que a gente tenha esse hash de prefixo calculado de alguma string qualquer. Né? Então, a gente tem o prefix hash de um S qualquer. E a gente quer saber qual que é o hash de S de L até S de R, certo? Então, se a gente tem aqui... Eita, tá caindo aqui. Tá, perdão. Então, se a gente tem aqui, né, a string S, esse aqui é o índice L, esse aqui é o índice R, a gente quer, tipo, essa substring entre esses dois caras aqui, certo? Então, essa substring aqui. Bom, o que cada índice disso aqui quer dizer? S de 0 vai ser S de 0 vezes P elevado a 0. 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. S de 1 vai ser o S de 1 vezes P elevado a 1. S de 2 vezes P elevado a 2, e assim vai. E como a gente está utilizando o hash de prefixo, quando a gente tem, tipo, o prefixo desse cara aqui, ele vai ser a soma de todo mundo até aqui, né? Ou seja, a gente vai ter o hash de toda essa string até ele. Se a gente for utilizar a mesma ideia do prefix sum, né? A gente tem que hash de L até R vai ser igual ao prefix hash de R, certo? Por quê? Isso aqui vai ser igual... Deixa eu escrever para baixo aqui. Então, hash de L até R vai ser igual ao prefix hash de R. E o que é o prefix hash de L? S de 0 vezes P elevado a 0, mais S de 1 vezes P elevado a 1, mais até S de R vezes P elevado a R. Menos o prefix hash de L menos 1. O que é o prefix hash de L menos 1? S de 0 vezes P elevado a 0, mais S de 1 vezes P elevado a 1, até S de L menos 1 vezes P elevado a L menos 1. Se a gente tiver essa subtração aqui, no final, né, tô só fazendo essa parte de cima aqui, a gente vai ter todos os caras... Deixa eu escrever isso aqui um pouco maior, né? Mais S de 2 vezes P elevado a 2, mais S de L menos 1 vezes P elevado a L menos 1, mais S de L vezes P elevado a L, mais tudo até S de R vezes P elevado a R. Então, se a gente pega essa prefix sum de todo mundo até o cara da direita e subtrai todo mundo do cara da esquerda, né, que são os caras a mais que a gente não vai utilizar na resposta, a gente tem S de L vezes P elevado a R, a L, mais S de L mais 1 vezes P elevado a L mais 1, até S de R vezes P elevado a R. Só que qual que é o problema, né, do hash? O que a gente quer, na verdade, né, então, escrever aqui de laranja, o que a gente quer é S de L vezes P elevado a 0, mais S de L mais 1 vezes P elevado a 1, certo? Porque, tipo, a gente sempre começa o primo, né, com P elevado a 0. A gente não pode começar o primo com P elevado a L, senão ele vai falar que são strings diferentes. Mas todo mundo até S de R vezes P elevado a R
menos L, isso, até R, P elevado a R menos L. Então, a gente não só faz a subtração, certo? Mas a gente também divide isso aqui por P elevado a L, certo? Porque aí a gente consegue pegar esse hash que tá para uma string qualquer e meio que, tipo, shiftar para como se esse intervalo estivesse no começo da string, certo? Porque, tipo, se a gente tem a string A, B, C, D, eu quero o hash desse intervalo aqui, eu vou querer ter B, né, tipo, vou querer, tipo, ter esse cara vezes P elevado a 0, esse aqui vezes P elevado a 1, esse aqui vezes P elevado a 2. Só que o que eu pré-computei antes, tem, na verdade, esse aqui elevado a P, P elevado a 1, esse aqui P elevado a 2, esse aqui P elevado a 3. Então, precisa fazer essa divisão aqui, a gente considerar que aquela substring representa uma nova substring, certo? Escutei um barulho aqui. Verde igual a laranja? Que? É que você falou escrever em laranja, mas na verdade era verde. Ah, é? Ali em cima. É, Ah, tá. Foi mal. mas de boa. Sou daltônico. Tá. Então, tá. Dá pra vocês pegarem a ideia desse hash acumulado? Então, tipo, por exemplo, finge que o problema é a gente contar quantas substrings únicas tem em uma string, certo? Então, por exemplo, A, B, C, A. A gente tem essa string aqui e a gente quer contar quantas substrings únicas tem nessa string. Então, se a gente for pegar todas as substrings, vai ter A, AB, ABC, ABC, ABCA, B, BC, BCA, C, CA e A. Esse exemplo aqui não foi muito bom, né? Mas a gente vê aqui que esse A aqui tá contando duas vezes, né? E a gente só quer que conte uma. Então... e a gente quer fazer isso em O de n quadrado, certo? Então, em vez de, tipo, pensa na ideia O de n ao cubo, né, para isso aqui. A gente simplesmente vai da esquerda para a direita e vai colocando todo mundo num set, por exemplo, né? Só que o problema é que o que a gente vai estar colocando no set são strings. E as strings, elas têm um tamanho O de n. E como no caso a gente só quer saber se um cara é igual ao outro, a gente pode armazenar o hash de cada substring, em vez de armazenar a substring em si. Porque aí o set vai ter tamanho O de n quadrado só. Porque cada elemento vai ser O de 1, em vez de ser O de n. Certo? Então... Tá, vamos... Então esse aqui, ele vai calcular o hash, né, de uma string S com os valores P e M. E agora a gente quer calcular, tipo, o hash de uma substring. Então eu vou ter um intervalo LR. Vou colocar o intervalo aqui. Então, se eu quero calcular agora o hash no intervalo LR, como a gente já calculou os valores pré-computados, a gente só precisa utilizar essa fórmula aqui. Então, vai ser... a resposta aqui vai ser o hash de R menos o hash L-1. Tem que tomar cuidado aqui se o L for igual a 0, certo? Então... Só para caso L seja igual a 0, para não ter acesso indevido aqui no vetor. Então,
o hash vai ter essa subtração, só que como a gente está utilizando tudo módulo M, também tem que mandar o M aqui, né? Vou fazer ele global. 10 a nona mais 7. Então, isso aqui, como eu estou fazendo subtração subtração modular em C++, pode ser que algum valor seja negativo. Então, para deixar todo mundo positivo, dá para somar M, fazer módulo M depois. Para garantir que os valores continuem de 0 até M-1. E agora, a gente também tem que dividir, né, a resposta por P elevado a L. Né? E P elevado a L, a gente já computou no curpot de L. Qual que é o problema dessa divisão aqui, né? É que a gente está fazendo essa divisão modular, certo? Então, na verdade, não sei se vocês já tiveram aula de aritmética modular, eu não lembro. Mas, na verdade, então, a divisão vai ser a multiplicação pelo inverso. Acho que não vale a pena falar de aritmética modular aqui, na verdade. Você acha, Tris? Eu acho que não precisa falar, não. Mas esse inverso é O de 1, né? Só se o pessoal tá pensando. Esse inverso dá para pré-computar e fazer em O de 1. Se não pré-computar, ele é O de log também. Mas dá para pré-computar, fazer em O de 1. Essa função aqui também tem que codar, né? Enfim. Oi. Desculpa, me deixa oscilar um pouco. Por que você está multiplicando pelo inverso em vez de dividindo? Tá. É porque todos os valores que a gente tem aqui, né? Eles não são inteiros, tipo, qualquer inteiros, né? A gente está fazendo todas essas operações. Eu esqueci de colocar aqui depois, né? Mas é módulo M, certo? Tem esse módulo M aqui. Certo. Então, tipo, a gente não pode simplesmente dividir dois valores quando a gente está falando de aritmética modular, tipo, 2 sobre 3. Tipo, isso aqui meio que não existe, né? Em aritmética modular. É verdade. 2 mod M, sei lá. Então, o que a gente faz é pegar o 2 e multiplicar pelo inverso de 3 módulo M. Porque, tipo, isso aqui na verdade dá um valor quebrado, né? Então, em vez de dar um valor quebrado, ele vai dar, tipo, um número grande, assim. Faz sentido. Depois se pá, dá pra ter uma aula também de aritmética modular. Colocar na lista aí. Procure. Oi. É que tem um hash também que não precisa fazer isso, né? Porque você faz meio que da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. E aí você tem que multiplicar. Tá ligado? Sim. Ah, sim, sim. Sei lá, se quiser falar, comentar. Tá, vou citar, então. O que o Tris falou, tipo, é que aqui a gente tá dividindo, né? Porque a gente, tipo... Porque a gente precisa, tipo, mandar de P elevado a L para P elevado a 0. Então precisa dividir todo mundo por P elevado a L. Só que, no caso, se a gente estivesse fazendo da direita para a esquerda, né? Então, tipo, daqui para cá, a gente não teria mais que dividir os valores, né? Teria que multiplicar. Tipo, peraí, deixa eu pensar melhor em como... Não, tipo, não obrigatoriamente fazer da direita para a esquerda, né? Mas, tipo, em vez de fixar que o cara da esquerda vai ser P elevado a 0, a gente fixa que o cara da esquerda vai ser P elevado a N-1. Aí a gente, tipo, que nem a gente quer chegar de P elevado a R para P elevado a N-1. No caso, R sempre vai ser menor ou igual a P elevado a N-1, né? A gente só precisa multiplicar a resposta
por P elevado a N menos 1 menos R, em vez de dividir. Tá? Então aqui evita essa divisão aqui, né? Mas tipo, se você visualiza melhor dividindo também, não tem problema. Show? Então, E se também só quiser comparar dois hashes, aí você pode fazer desse jeito aí e multiplicar o outro. Dá na mesma. Assim. Tipo, tanto faz a gente, tipo, fazer H de S igual a H de T, ou, tipo, a gente multiplicar esse valor aqui por alguma coisa, né? Então, tipo, P elevado a X vezes H de S P elevado a X vezes H de T. Tipo, essa comparação, ela tem que ser a mesma coisa, né? Independentemente se a gente tá, tipo, multiplicando por um valor aqui. Então, né, tipo, se a gente quiser fixar que o centro do nosso hash vai ser, tipo, P elevado a 10, também é possível. Né? Então, tipo, mas, tipo, a ideia é essa, né? A gente consegue pegar um hash de uma substring em A de 1, a partir do hash acumulado. Certo? Outra coisa agora que eu vou falar, que é muito legal, que é como a gente compara duas strings, né? Então, se a gente tem aqui uma string S, e a gente tem outra string T, e a gente quer comparar, tipo, se S é menor do que T. Se for fazer isso sem hash, né, tipo, só fazer isso de um jeito normal, essa comparação, ela é O de N, né, no pior caso. Porque precisa ficar comparando caractere por caractere. Então, o que a gente vai fazer aqui é, tipo, pensa que a gente já tem os hashes acumulados, calculados, para as strings S e T, certo? Então, e agora a gente vai utilizar esses hashes acumulados para conferir se S é menor do que T ou não. É lexicograficamente menor. Pela definição de lexicograficamente menor, ABAB, ABCD, uma string, ela é menor do que a outra se, tipo, se o primeiro caractere que elas divergem, né, que elas são diferentes, é menor do que o outro, né? Então aqui, por exemplo, todo esse prefixo aqui que é igual, eu posso ignorar na hora que for comparar duas strings, e no final eu só vou comparar A com C, certo? E aqui no caso, como A é menor do que C, eu retorno que essa string aqui é menor do que essa. Então, essa aqui é menor do que essa. Outra coisa seria se, tipo, a string acabasse no meio, né? E como, tipo, essa string aqui acabou antes dela, essa string é menor do que essa, certo? Então, tipo, essa é a definição de comparação lexicográfica de strings. E como é que a gente pode usar hash nisso? Bom, o que a gente quer ver é o primeiro momento, né, da esquerda para a direita, que as strings são diferentes. Só que pela definição de hash, né, se S for igual a T, a gente quer que o hash de S seja igual ao hash de T. Ou seja, se eu pegar o hash acumulado de um prefixo aqui e comparar com o hash acumulado desse prefixo da outra string, se esse hash aqui, chamar de H, for igual a esse hash, é porque todo esse prefixo é igual nas duas strings. Pelo menos com uma probabilidade muito grande. Certo? Então, a gente pode fazer o que a gente quer achar agora qual que é o primeiro caractere, né? Qual que é o primeiro índice que essas duas strings são diferentes. Né? Porque, tipo, se não, né? Todos esses números aqui, tipo, esse aqui vai ser igual a esse aqui vai ser igual a esse aqui vai ser igual a esse. Só que, tipo, vamos supor que esse cara aqui é diferente nas duas. Todos os hashes daqui até aqui, daqui para trás vão ser iguais,
Mas nesse cara aqui, vai ser diferente. Então, o que a gente pode fazer para achar esse cara? Fazer uma busca binária, certo? Então a gente faz uma busca binária no primeiro cara que tem um valor diferente de hash nas duas strings, certo? Então, nossa, essa ideia é muito legal. Mano. Primeira vez que eu ouvi, foi bem divertido. Né? Então, tipo, a gente utiliza essa definição, né, de que todo o prefixo igual nas duas strings a gente não vai considerar na hora de comparar dois caras. E acha, com uma busca binária, qual que é o primeiro índice que tem esses valores diferentes, né? Então, tipo, é uma busca binária normal, né? A gente só, tipo, por exemplo, nesse caso aqui, né, que esse aqui é o primeiro índice que dá diferente. Tipo, a gente vai chutar um valor, né, alguma posição no array, de preferência metade do array, né? E vai ver, se esses dois valores aqui forem iguais, é porque a gente assume, né, que todo esse prefixo das duas strings são iguais também. Então, o primeiro cara que diverge nas duas, com certeza tá para direita. Né? Se a gente chutar um cara que tem hash diferente nas duas strings, quer dizer que esses dois prefixos são diferentes. Então, com certeza, a resposta tá para esquerda. E assim vai, né? Então, isso aqui é uma outra utilidade, né, de busca binária, que é bem interessante, né? A gente calcular aí se duas strings são diferentes ou não. Mas calcular o hash em tempo linear, né? Sim. Então, é tempo linear, só que, tipo, pensa que a gente quer, tipo, comparar substrings. Tem um problema muito, muito clássico, que é, tipo, a gente quer achar qual que é a rotação mínima de uma string. Né? Tipo, uma rotação mínima da string é, tipo, se a gente tem a string B a B, tipo, a gente vai rotacionar um caractere, né? Esse exemplo aqui é meio lixo, né? Tipo, B a C. A gente quer rotacionar essa string para que ela seja a menor possível. Então, no caso aqui, a resposta dessa vai ser ACB, certo? Só rotaciona uma vez, faz isso aqui uma vez, e essa aqui é, tipo, lexicograficamente, essa aqui é a rotação mínima que essa string pode ter. Certo. Então, tem a solução para a gente calcular isso aqui usando o hash, tipo, a gente pré-computa, primeiramente, a gente duplica a string, certo? Então, back vai virar back. E a gente calcula os hashes, o hash acumulado da string inteira. E aí, quando a gente, tipo, então, todo esse pré-processamento foi feito em ODN, certo? Porque a gente só duplicou a string e calculou o hash. Certo. Agora, a gente, tipo, vai meio que fazer um sort, e o que a gente vai considerar no sort, tipo, sei lá, I é menor do que J, se a rotação começando em I, né, então S de I até S de N, e depois S de 0 até S de I menos 1, for menor do que a rotação começando em J. S de J até S de N, depois S de 0 até S de J menos 1. Se a gente fosse, tipo, de fato, calcular todas essas rotações, seria, tipo, O de N quadrado, O de N cubo, na verdade, né? Tipo, literalmente, para computar todas as rotações e ordenar depois. Só que aqui a gente consegue calcular o hash acumulado. E aí, tipo, se a gente quer calcular 0 com 2, a gente vai pegar esse hash acumulado e comparar com esse hash acumulado. E a gente vê qual que é menor. Né? Então, no caso aqui, esse hash aqui vai ser menor do que esse. E, tipo, e assim vai. Então, entendeu? Então, tipo, Acho que a sim. gente vai... Tipo, se a gente tem um vector... A gente só, tipo, vai meio que mudar
a função que a gente manda a função de comparação que a gente manda para o sort, né? Então pensa que a gente tem tipo um vetor com todos os caras de 0 até n-1 e manda um sort em cima disso, mandando essa nova operação aqui de comparação. Essa função de comparação, ela vai ser em odd log, certo? Porque vai ter a busca binária. E o sort em si, ele é odd n log, né? Então, isso aqui vai ter uma complexidade de odd n log quadrado de n, para achar a menor permutação possível. A menor permutação não, perdão. A menor rotação possível da string. Então, tipo, essa aqui é uma utilidade, né? Que você pode utilizar aquela ideia do hash acumulado para substring para fazer outras comparações também. Deu para pegar? Acho que deu, acho que deu. Show. Então, tipo, era essa mesma aplicação, né, que eu queria mostrar de comparação. Então, se vocês forem aqui no CSS, não sei se vocês conhecem esse site aqui. Ele tem vários problemas, tipo, clássicos aqui. Se vocês forem na aba de string, vai ter aqui, ó, minimal rotation. E ele é esse problema aqui que eu falei, né? Tipo, para acabe, a resposta é abac, né? Que começa aqui, rotaciona os outros dois, né? Então, tipo, é um problema, sabe, até que meio difícil, assim, de string, mas com hash, tipo, tendo noção desses algoritmos e implementando, fica tranquilo, né? Tipo, talvez seja difícil de pegar a ideia inicial, né, do que a gente precisa fazer com isso, mas depois que pega, fica mais suave. Show. Fakuri, Oi. como funciona usar esse tipo de coisa que é tipo uma probabilidade baixa de dar errado, tipo, em maratona ou BI? Tipo, porque se fosse, sei lá, num Code Force tem o hacking, né, lá, mas na maratona e na UBI não tem nada assim não, né, teoricamente. Tipo, Não tem. Normalmente é, tipo, só utilizando, tipo, o hash duplo lá, já tá de boa, assim. Talvez tenha algum problema ou outro, assim, mas, tipo, aí tem que ver caso a caso, assim. Para um problema genérico, assim, é bem provável que passe. Tipo, bem provável mesmo, assim. Mas também tem outros algoritmos determinísticos também, né? Tipo, hash é meio que você não sabe o que se fazer, você usa hash, assim. Mas também tem outras coisas também. é uma coisa tipo pra deixar em último caso se não tiver conseguido pensar em mais nada, né? Algo assim. Isso. Também tem outras utilidades hash também. Que eu, tipo, quer dizer, todas essas aqui são utilidades, né, para hash. Que, sei lá, eu acho legal. Mas tem algumas que são mais facilmente substitutíveis por outras, assim. Então, vou mostrar aqui agora também. Esse aqui é no caso, tipo, eu mostrei aqui um negócio básico de hash. Esse aqui é o hash que a gente tem no notebook do Gema, né? Esse aqui é o que usa na maratona. Quando precisa usar hash, só copia e cola esse trem aqui. E aqui, tipo, já tem... Sei lá, só mostrar isso aqui mesmo, né? Que a função de calcular o hash é desse jeito mesmo que eu mostrei, né? Então, ele só vai pegando os caracteres e comparando um a um. Aqui no caso, como eu defini os operadores de mais e vezes, o código fica mais limpo, né? Não precisa ficar colocando mod e m toda hora. Esse aqui ele calcula o hash acumulado, mas tipo, isso aqui é só mesmo para mostrar que dá para usar assim. Então, tipo, quando precisa usar, é só copiar e colar aquilo ali, assim, normalmente. Mas, outra utilidade de hash, que é bem legal, é para comparar big int, né? Tipo, o que são big ints, né? São, tipo, inteiros muito grandes. Então, pensa que a gente tem um inteiro
Nossa, tá muito pequeno aqui. Tipo, um inteiro com 10 a quinta dígitos. Né? Então ele vai até 10 elevado a 10 a quinta. Tem alguns problemas que a gente utiliza um hash nesse BigInt para comparar ele com outras coisas, né? Principalmente quando você quer saber se, tipo, são coisas diferentes, né? Então acaba utilizando esse... Dá para utilizar um hash também em BigInt, dependendo do problema que você tem. O último problema agora que eu vou passar é o problema que o Turci passou na aula passada, né? Só para ter aí uma interdisciplinaridade, enfim. A gente tem uma string S e um padrão P. E a gente quer saber quantas vezes esse padrão ocorre na string S. Alguém aí arrisca dizer como fazer isso com hash? Dá pra pegar todas as substrings do mesmo tamanho, tipo, usando tipo aqueles dois ponteiros também. E comparar só os hashes acumulados. Tipo isso? Tipo isso. Então a gente tem aqui, a gente vai ter o R de P, o H de P, perdão. E só vou escrever aqui maior o S, né? Então a gente vai comparar. Primeiro a gente calcula o hash acumulado do S inteiro. Aí a gente vai ver. No primeiro carinha aqui. Esse hash aqui é igual a esse hash? Aí vai ver se é igual ou não. E vai imprimir. Depois a gente vai pro próximo. Esse cara aqui é igual a esse hash? Aí vai falar sim ou não. Aí também vai pro próximo. E vai fazendo isso, tipo, para cada caractere, né? Então, para cada i, né, de i até o final, a gente vê se o hash acumulado de i até i mais p.size menos 1 é igual ao hash de p, que a gente calculou. Certo? Então, a complexidade disso fica O de n para pré-processar e O de n depois para comparar os hashes das substrings. Então, a complexidade final também fica O de n. Tá? Então, mesma coisa aí que o Terço passou na aula passada. E a gente também consegue saber os índices que esse padrão ocorre, né? É só ver, tipo, o índice que isso aqui deu true, que essa comparação aqui dá true. Tá. Show? Acho que era isso que eu tinha para passar hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida, sugestão, conselhos. Não? Então é isso. Muito obrigado aí a todos. Ô, Facone, Oi? eu posso fazer uma pergunta que não tem muito a ver com a aula? Não. Pode. Ah, tá bom Falei. então. Pode fazer. Eu posso compartilhar tal? Pode. Você quer que para de compartilhar, de gravar? Talvez seja bom que não tem muito a ver. Tá, beleza. Então dá like no vídeo. Tamo junto. Interromper. Valeu.